Bom dia, estamos aqui para mais uma live na madrugada com Bianca Barçanufo e Noélia Ferri. Estou só aguardando Noélia entrar. Sejam todos muito bem-vindos. E à medida que forem chegando, né, cliquem no coraçãozinho, compartilhem. Bom dia, amiga. Bom dia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ai, que A bom, imagem tá boa, a câmera tá boa, né? tá. A postura. Que bom que estamos aqui reunidas mais uma vez para as lives na madrugada, não é verdade? Verdade. Então, eu estou avisando o pessoal que está chegando, né, cumprimentando e pedindo para eles clicarem no coraçãozinho, compartilharem, né, para o Instagram entender a É, relevância do vídeo. exatamente. Vão clicando, vão compartilhando, vão curtindo, né? Divulguem esse trabalho para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, não é verdade? Isso, Que é isso que a verdade. gente sempre pede, né? Divulgar, para que outras pessoas cheguem até esse projeto, né, e se beneficiem, porque o que a gente faz aqui, né, a gente precisa de que outras pessoas nos ajudem no sentido de divulgar, né, compartilhando a Isso, live com alguém, seja aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, a gente está sempre postando nesses outros meios, nessas outras redes sociais, para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. Né? Às vezes a pessoa diz, ah, mas eu não tenho um Instagram. Então, se você não tem Instagram, você não acompanha ao vivo, mas aí você pode acompanhar pelo YouTube a gravação, pelo Facebook a gravação, que a gente está sempre postando nessas outras redes. Não é verdade? é verdade. Tem também no YouTube, né? Tem o meu canal, que é o da Noélia. No Instagram, na vitrine do Instagram, tem o endereço do canal. Então, tem várias formas de nos Exatamente. assistir. Noélia Ferri, coloca Noélia Ferri no YouTube, você me encontra, Bianca Barçanufo, né? Isso. E a gente vai estar sempre por aqui, de segunda a sexta, né? Fazendo esse trabalho e a gente conta sempre com a participação de vocês, ok? Então vamos começar hoje, ainda falando, né, da escala das emoções humanas, que a gente pegou praticamente todo o mês de outubro, né, para falar sobre essas emoções. E a gente está sempre aqui falando de frequência vibracional. Por quê? Porque a gente entende, né, que a partir do momento que você muda a sua frequência, você muda a sua realidade. Aquilo que não está bem em você, que não está bom, você consegue mudar. E é isso que a gente está sempre trazendo, né? Esse conhecimento, essas informações, para que você fique atento a esse movimento, a isso que você precisa fazer, não é verdade? Então, É hoje, verdade. Nós somos a gente vai. projeção da nossa mente, né? Exatamente. Por isso que a gente está sempre falando da mente, né? Porque é através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos que a gente cria a nossa realidade. Então, por exemplo, por isso que eu estou sempre falando, né? A Bianca está sempre falando dessa questão das emoções, porque são as emoções que fazem com que a gente vibre, na é verdade. Então, como a gente está falando da escala das emoções de David Hawkins, Hawkins ele identificou 3 níveis de consciência, que são os níveis de consciências do medo, né? A consciência moral ética e a consciência espiritual. E por esses 3 níveis de consciência, né, circulam os sentimentos que a gente vem sempre falando aqui, sentimento de vergonha, de culpa, de tristeza, de medo, de raiva, de orgulho, né? Esses a gente já falou. E hoje a gente vai falar mais um sentimento desses, que é a coragem, né? E aí a gente está começando a entrar
na escala das emoções, na parte que vai falar das emoções criadoras, as vibrações, né, as emoções que a gente emana a partir desses sentimentos que a gente consegue transformar nossa realidade. Então, a gente vai começar a falar agora sobre níveis de consciência que estão numa frequência mais elevada. Por exemplo, hoje a gente vai falar de coragem, amanhã a gente vai falar de confiança e assim sucessivamente, até a gente conseguir falar de todas as emoções que estão nessa escala de consciência, né? E quando a gente faz essa análise, né? Porque através dessa análise nós podemos ter uma ideia do impacto que cada um desses sentimentos possui, né? E aí a gente passa a ter um norte, ter um horizonte daquilo que nos orienta em relação ao quê? Às nossas próprias emoções. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vibra muito na culpa, no sentimento de culpa, você está vibrando uma escala muito baixa. Então, para você co-criar a sua realidade, né, para você transformar a sua realidade, é tudo muito mais difícil. Por quê? Porque você está o tempo todo numa frequência vibracional de contrição, não é verdade? Então, por isso que a gente está trazendo essas informações para vocês, para quê? Para que vocês tenham um norte, tenham um horizonte a seguir, ok? Então, por exemplo, tem uma frase, né, do Mahatma Gandhi, que eu achei muito interessante, e eu queria trazer aqui para vocês, que ele diz o seguinte: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e existem homens livres na prisão. Tudo é uma questão de quê? Uma questão de consciência, não é verdade? Então, a partir do momento que você identifica que nível de consciência você está, que você identifica que nível de frequência vibracional você está vibrando, você será uma pessoa livre. Livre para transformar aquela realidade que para você não está sendo favorável. Não é verdade, Bianca? É verdade. E o primeiro nível de consciência, o degrau para você subir nessa escala de vibracional, né, para o céu, um estado emocional de coragem. Então, neste estágio, você vibra em uma frequência emocional de 200 Hz. Sem dúvida, é quando o ego começa a ampliar sua visão em auxílio às demais pessoas, despertar o senso de solidariedade, de compartilhamento positivo e coletivo. No caso, é o que nós estamos fazendo, né? Porque nós estamos fazendo esse trabalho que é praticamente um trabalho social, então quer dizer que a gente já está num nível de expansão de consciência, de coragem. Nós fomos lá, tomamos atitudes, né? Nos dispomos a estudar. No nível da coragem, o otimismo ele prevalece e a espiritualidade começa a florar. Ou seja, a gente, a partir do momento que a gente está pensando mais no outro, né? Na sociedade, nas pessoas, a gente já expandiu a nossa frequência. Exatamente. Né? E numa escala de frequências vibratórias, o ser humano pode captar entre 20 Hz até 20 mil Hz. E as emoções e reações humanas vibram entre 20 a 700 Hz. Nessa escala, podemos verificar que o ser humano emite vibrações que variam com o seu estado de espírito. E elas são, já falamos aqui de várias delas, desde a vergonha, culpa, medo, etc. Então, assim, tudo vai depender, né? O sucesso das suas cocriações vai depender do seu nível de consciência. Qual o nível de consciência que você está vibrando hoje? Por isso a importância da gente sempre estar analisando, né? Qual que é o meu estado emocional hoje? Porque a gente varia de cada momento você está num estado, numa frequência diferente da outra, né, amiga? É verdade? Exatamente. E aí você analisa, né? Porque você já tem o quê? Já tem consciência. Já tem consciência de que aquilo que você está vibrando não é uma frequência boa. Então, quando você toma essa consciência, você sabe que você precisa mudar. Não é? Se você está vibrando uma frequência muito ruim, digamos assim. Né? Então, quem está entrando é por último agora, né? Sejam todos bem-vindos. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos por esse projeto, né? Por mim, pela Bianca. Então, assim, o que a gente sabe, né, nos estudos que o Hawking fez,
é que quando uma pessoa ela está numa frequência vibracional de 500 Hz, acima de 500 Hz, né? Uma pessoa que está vibrando na positividade, no amor, né? Nessa frequência muito elevada. Hoje, por exemplo, a gente está falando... Deixa eu tomar aqui uma água. Hoje, por exemplo, a gente vai falar da coragem, né? Como a Bianca já falou, a coragem, ela está numa escala de quê? 200 Hz. Então, quando você está vibrando nessa frequência, você já está num nível de expansão elevado, né? A gente já consegue transformar as coisas. Então, quando você está, por exemplo, uma pessoa que está vibrando em 500 Hz, ela pode afetar de maneira positiva até 7.500 pessoas. Então, por que as pessoas sabem disso? Através de estudos, pesquisas científicas. A gente vai falar mais na frente sobre isso, falar nessa questão de como como uma pessoa, né, que está numa frequência muito elevada, ela consegue elevar a frequência vibracional de outras pessoas. E, por exemplo, às vezes uma pessoa está vibrando em 200 Hz. Aí uma que está lá mais evoluída, né, em termos de expansão de consciência, ela consegue atingir positivamente essa outra pessoa. Então, e aí existe, né, uma escalinha, uns cálculos que eles fazem para dizer, através de experiências científicas, que foi feita até uma experiência que tem um efeito, que ela ficou conhecida como efeito Maharishi, né? Onde esse efeito Maharishi quer dizer o quê? Que pessoas, monges, né, que trabalham com uma meditação já no nível muito elevado, né? Essas pessoas ficaram, 7.000 monges, eles ficaram espalhados pelo mundo meditando em grandes centros urbanos e por conta dessa frequência vibracional que eles estão, né? Esses seres têm uma consciência bem mais evoluída, vivem numa frequência vibracional elevadíssima, digamos assim, eles conseguiam mudar esses locais onde eles estavam meditando. Então, teve mudanças, por exemplo, houve mudanças na realidade local, algumas cidades baixaram o nível de violência, de criminalidade, outras cidades conseguiram até mudar, né, as condições climáticas, aconteceu mudanças climáticas de maneira mais positiva. Então, depois, quem tiver interesse de pesquisar mais na internet, né, você vai colocar no Google efeito Maharishi, que vocês encontram mais informações sobre essa pesquisa que foi feita. Então, assim, para vocês terem noção de quando a gente expande a nossa consciência, que a gente se disponibiliza a fazer esse trabalho, né, de elevar a consciência de outras pessoas, a gente consegue causar esse efeito positivo nas pessoas, né? E isso que a gente está fazendo aqui é porque a gente tomou consciência de que a gente não poderia ficar calada diante de tudo aquilo que a gente sabia, diante de toda a transformação que a gente vivencia, e de repente tem pessoas passando pela mesma situação que a gente já passou um dia, e a gente, tipo assim, não fazer nada, né? A gente precisava fazer alguma coisa. E foi aí que surgiu o projeto. Entendeu? Então, por isso que a gente está aqui, todos os dias, 3 horas da manhã. Porque a gente já entendeu, né, que no nível de consciência que a gente está, não dá mais para ficar calada. A gente precisa falar. Né? A gente precisa dizer para as outras pessoas que o poder está nela, que elas precisam dessa consciência. Né? Seja bem-vinda, Maria Gorete. Já vou sentindo a sua falta. Então, é verdade. E para fazer esse projeto, né, foi preciso coragem, ou seja, preciso uma atitude, né, uma expansão de consciência, porque assim é um compromisso estarmos todos os dias acordada, a partir de 2 horas da manhã a gente já está acordada, se organizar, né, para poder estar aqui com vocês, mas é um ato de amor. Então, assim, além da coragem, né, nós já atingimos esse nível de consciência de amor, amor ao próximo. Porque todos somos um. Então, a partir do momento que eu me curo,
eu estou curando o outro, né? O outro está sendo curado, eu também estou me curando. E a frequência da coragem é a cura, né? A cura, ela vem da frequência da alegria. Somos imagem e semelhança do universo que nos permeia. Essa teoria já era conhecida há milhares de anos pelos astrólogos egípcios e babilônicos, aonde parte da medicina já unificava, né, a força quântica da mente. A nossa mente é quântica, poderosíssima, sobre o corpo, tomando a cura física mais rápida. Os estudiosos, desde aquela época, descobriram pontos receptores do organismo comuns do coração e do cérebro, que a cada emoção o cérebro reage sobre o corpo. São ativados pelo paciente positivo ou negativamente, cada vez que era desenganado ou incentivado à vida. Com o objetivo de provar o poder da mente humana sobre os fluidos do corpo, o pesquisador e cientista japonês Masaru Emoto conduziu experimentos com um grupo de crianças onde, de mãos dadas, ao redor de um recipiente de água, emanaram vibrações de gratidão, amor, medo, dentre outras. O resultado foi simplesmente estarrecedor. As moléculas de água que foram expostas à frase "eu te odeio" estavam amareladas e disformes, enquanto lindos cristais transparentes se formavam em emanações de amor, paz e gratidão, para a gente ter noção do poder que os níveis emocionais eles têm. Esses níveis de consciência, eles têm um poder fortíssimo, né? Ou seja, está atrelado à física quântica. Totalmente atrelado à física quântica, porque conforme as emanações que emitimos, né? E conforme a natureza dos sentimentos que emanamos, nós vamos ter um resultado negativo ou positivo. Imagina, nosso corpo é constituído de mais de 70% de água. Então, imagina quando a gente está numa frequência baixa do medo, da vergonha, da apatia, né? Da culpa. Como que fica nosso organismo? Né? A gente só Exatamente. faz é ativar células que vão ficar doentes. Né? E foi isso que ele quis provar, né? Ele quis comprovar que nós conseguimos alterar o quê? O meio que a gente vive. Então, por exemplo, se o seu corpo, né? Tá aqui um pouquinho dela. Se o seu corpo, que é cerca de 60, né, até 70%, dependendo da idade, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo, né, o nível de água no corpo, que tem essa porcentagem toda de água. E se você consegue, né, se através desse estudo ele provou, ele conseguiu demonstrar que a gente consegue, através de sons, através de palavras, de pensamentos, sentimento, mudar a estrutura molecular da água, né? Agora imagina o que a gente não consegue fazer com o nosso corpo, né? E aí, por que ele pegou essas crianças, né? Porque crianças geralmente elas são mais puras, né? Elas não estão ainda com os níveis emocionais tão contaminados quanto os nossos. À medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, né? Por conta dessa carga da vida que a gente carrega, digamos assim, a gente vai adquirindo emoções, lixos emocionais. E as crianças não, as crianças são puras, né? As crianças são sinceras, as crianças vibram na frequência da alegria, do amor, o tempo todo. Uma coisa que depois de adulto a gente precisa aprender a ser criança, né? Então essa técnica consiste em quê? De maneira intencional, né? Essas crianças ficarem emanando esses sentimentos para essas águas, né? E aí ele verificou que independente da origem da água, à medida que era emanada a frequência de amor, gratidão, né? Essas frequências positivas, né? À medida que a água ficava exposta a essas frequências positivas, essas intenções positivas, o que era que acontecia? A água apresentava os cristais, né? Ele fotografou esses cristais da água e a água, as moléculas de água, elas estavam de maneira mais harmônica, muito mais bonita. A mesma coisa acontece no nosso corpo, né? Por quê? Porque o nosso corpo é água.
Muitas vezes, a gente está o tempo todo em contato com intenções positivas, negativas, e isso está sendo refletido aonde? No nosso corpo, né? O nosso corpo fala através do nosso quê? Dos nossos sentimentos. Então, se você é uma pessoa que reclama muito, que escuta determinados níveis de música, né? Porque até os sons, eles atrapalham ou ajudam a elevar a nossa frequência, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta também, né? Em termos de música, se a gente vive num ambiente muito tenso, né? Que as pessoas reclamam muito, então isso acaba nos afetando. Então por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estar o tempo todo tendo cuidado, né? Então, depois de todo depois de dito tudo isso, né, desse experimento que foi feito, vale lembrar que o quê? Que apenas 15% da população, né, em termos mundiais, planetários, digamos assim, aqui, né, nessa dimensão, apenas 15% está acima do nível crítico de consciência. Ou seja, pessoas que estão vibrando numa frequência mais elevada. 15% só, então é um número muito pequeno, né? Por isso que a gente vê tanta coisa. O que é que esse número tem a nos dizer? Que quando, né, nós estamos vibrando nessas consciências muito baixas, a gente acaba se deixando levar por outras emoções mais baixas, frequências mais baixas. É como se uma desencadeasse outra, né? Quando você está alegre, você acaba tendo motivos para ficar mais alegre, porque vão aparecendo. A gente já explicou aqui várias vezes, né, que nós somos seres vibracionais. E a gente emana emoções através do nosso sentir, e isso nos retorna também, né? Aquilo que eu emano, eu recebo. Então, se eu recebo alegria, se eu emano alegria, aliás, eu vou receber mais motivos para estar alegre. Se eu emano tristeza e reclamação, acontece eventos para que me deixe mais triste, né? Que me deixe mais frustrado ainda, digamos assim. Então, por exemplo, quando a gente está nessa, para a gente ter noção, né, qual é a importância desses 15% só que está nesse nível de contenção? Quando a gente está vibrando numa frequência muito baixa, a gente abre as portas do nosso corpo, né, do nosso tempo sagrado, que o nosso corpo é o nosso tempo sagrado. Por quê? Porque o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Né? A gente está sempre falando dessa questão de nós sermos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, nós somos imagem e semelhança de um Deus poderoso. Então, nós somos o quê? Deusinhos. Né? Eu gosto dessa expressão. Nós somos deusinhos. A gente consegue transformar a nossa realidade quando a gente transforma nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, se você vibra em frequência muito baixa mesmo, você está abrindo, né? Você está abrindo o seu corpo para atrair coisas que estão em baixa frequência. E aí eu não preciso me adeter, né? Porque você já entende o que está em baixa frequência. Tem muita coisa, né? Doenças. Inclusive, há estudos, né? Eu já vi várias coisas na internet falando sobre essa questão da frequência vibracional e esse estado que a gente está vivendo agora de pandemia, né? A gente não pode se adeter aqui, né? Por conta porque a live fica gravada, não? A gente pode ser derrubada. E aí, o que é que eu digo para vocês? Vão, estudem. Coloca o nome do vírus e frequência vibracional na internet para ver o que aparece, né? Para vocês verem que quando a gente está vibrando uma frequência muito baixa, a gente é acometida com várias coisas. Doenças, né? Muitas coisas ruins parece que desencadeiam. Por quê? Por conta dessa vibração baixa que a gente está vibrando, né? Então, há um conto, né, que eu acho bem interessante trazer esse exemplo para vocês. Há um conto da tradição sufi, né? O sufismo, ele é conhecido como uma corrente mística, digamos assim, né? Que ele está muito
ligado para essa questão da contemplação. E aí o que que acontece? O Narudes, né, e a peste, né, que é o títulozinho do conto que eu vou falar para vocês, a peste ia a caminho de Bagdá quando encontrou Narude. E aí ele perguntou, aonde vais? E ela disse o quê? Que ia para Bagdá matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou e encontrou-se com Naruto. E Naruto estava muito zangado, né? E ele perguntou, né? Disse até assim, você mentiu para mim. Você disse que ia matar o quê? 10.000 pessoas. Só que, na verdade, morreram 100.000 pessoas. E aí, o que foi que a peste disse? Ele disse assim, eu cumpri com o que eu prometi. Eu não menti. Eu matei 10.000 pessoas. O resto morreu de medo. Então, muitas vezes, nós atraímos determinadas situações para nossas vidas, por quê? Porque a gente está vibrando no medo, porque a gente está vibrando na culpa, porque a gente está vibrando na vergonha, porque a gente está vibrando na raiva, porque a gente está vibrando no ódio. Todas essas frequências a gente já falou aqui. Se você não teve a oportunidade, de repente, é a primeira live que você está vendo, né? Você que está nos assistindo, que vai nos assistir às vezes, você chegou aqui, caiu nessa live de paraquedas, mas se você for no nosso canal, se você for no Instagram, voltar nas lives anteriores, a gente está aqui todo dia falando de uma frequência diferente. A gente já falou dessas frequências baixas, não é verdade? Então agora o que a gente precisa fazer? Todos os dias, identificar que nível vibracional a gente está vibrando e elevar. Porque isso só depende de nós. Só depende de nós. Até para as pessoas que estão numa consciência mais elevada, para elas nos atingir, né? Como a gente já falou aqui da questão do efeito Maharishi, a gente precisa até estar numa frequência mais elevada também, porque senão a gente nem é alcançado, né? Por exemplo, a gente precisa estar vibrando em 200 Hz, digamos. Então, se você está lá na culpa, na apatia, no medo, você está muito mais abaixo do que isso. Então, nem para ser atingida, né, pela consciência, o nível de consciência das outras pessoas, você consegue. Então, por isso que é importante você descobrir a frequência vibracional que você está. Como é que você faz isso? Observando seus pensamentos e seus sentimentos. Todos os dias. Todos os dias. É verdade. Né? Então, segundo a física quântica, né, como somos energia, né, frequência e vibração, a gente tem que observar, trazendo um pouco para o lado da física quântica. Por quê? Se eu estou nessa vibração muito baixa, o que acontece? Eu estou emitindo um quanto de energia muito baixo. Então, esse quanto muito baixo, essa quantidade muito pequena, ela não vai dar força para o elétron, que é a capacidade de elevar a minha frequência e eu começar a co-criar coisas positivas, materializar coisas positivas no meu mundo real. Então, se eu ficar nessa frequência baixa, imagina a força que o elétron vai ter, muito pequenininha a força. Então, ele não vai conseguir dar o salto quântico. E o salto quântico, quando você dá ele, passa de uma emoção, de um nível escalar de consciência para o outro, você consegue cocriar riqueza, prosperidade, felicidade, né? Harmonia, você consegue materializar a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos. Olha, tanto que isso é poderoso, gente. Assim, para quem não compreende, parece uma brincadeira, parece uma ficção. Só que não é, isso é ciência pura. Porque a física quântica é uma ciência. Então, assim, o que nós estamos tratando aqui esse mês, para mim, é um tema assim, muito relevante, a questão de nível de consciência, porque assim, a partir do momento que a gente toma conhecimento que o poder está nas nossas mãos, de co-criar a nossa realidade de forma positiva ou negativa, isso é libertador. Então, assim, é um assunto sério, um assunto muito importante, e eu espero que esteja sendo de proveito para muitas pessoas. Por isso que a gente pede sempre para compartilhar, né? Para as pessoas tomarem consciência. E qual que é o nível de energia que você está colocando no seu corpo agora? Porque de acordo até com aquele livro do Bruce Lipton, né? Biologia da Crença, de acordo com a energia que você está despendendo para o seu corpo agora, qual o pensamento, a personalidade e o temperamento de uma pessoa
ela pode mudar os efeitos de um remédio, bem como dos nutrientes, de um alimento, né? Pode provocar uma doença. Tudo vai depender do que você está emanando, né? Através das suas emoções. A filosofia oriental, há milhares de anos, prega que aquilo que pensamos ser é projeção da nossa mente. E realmente, né? É verdade isso, já foi comprovado. Se quiser saber como será seu corpo no futuro, veja os pensamentos de hoje, analise o que você tem pensado. As últimas descobertas da neurobiologia reforçam ainda mais a ideia dos universos paralelos, da mente e do corpo. O cérebro e o coração, eles têm muito pontos receptores em comum. E o que é mais importante, compartilham o mesmo DNA, o que significa que cada célula do coração pode se comportar como uma célula cerebral, uma célula do fígado ou qualquer outro organismo. Então, assim, até tem aquele estudo do Instituto Hatch-Merton, da Califórnia, que diz que o coração ele tem 5.000 vezes mais poder de cocriação eletromagnética do que o cérebro. Ou seja, a gente cocria, não é através da mente racional, a gente cocria através das emoções. Por isso vem a importância da gente sempre estar observando o que eu estou emanando hoje. Eu estou emanando alegria, coragem, tristeza. Isso é muito, muito, muito grave. Então, assim, a gente tem que se analisar diariamente. A física quântica também traz algo muito positivo nesse sentido, porque ela nos coloca como observadores, né, conscientes da nossa realidade. Tipo assim, o que, é que eu estou sentindo, o que, é que eu estou pensando. E a partir do momento que você é observador consciente, você tem o poder de manipular suas emoções nas suas mãos. Ou seja, na sua mente consciente, que é o centro do poder de decisões, cabe a você a escolha de continuar ou não em determinada frequência. Não é verdade, amigo? Exatamente. Então você pode estar o tempo todo se perguntando, né? O que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo. Para que você consiga modificar essa realidade. Não é verdade? Às vezes acontece você tá, né, no dia que a gente falou de raiva aqui, eu acho que estava só eu, né? Foi no dia que a Bianca não pôde participar. E aí o que acontece? Às vezes vem aquele evento para desencadear uma situação de raiva. Ele vem, mas ele passa. E aí, mesmo quando o evento passa, o que que você fica? Muitas vezes você fica sentindo aquela raiva. Aí é nessa hora, de maneira consciente, que você já sabe, né, que não pode ficar vibrando na raiva. Porque isso vai lhe trazer muito mais prejuízos. E aí você para, né? Você para, analisa o que que eu estou sentindo, o que que eu estou pensando, não é verdade? Para o quê? Para você fazer alguma coisa, algum movimento consciente para fazer essa mudança de pensamento e de sentimento. Vai ouvir uma música, vai escutar piada, vai assistir uma comédia, né? Essas são coisas que você pode fazer para mudar, né? Exatamente, né? Alguém está aí comentando, os pensamentos são misturados demais, isso acontece com todo mundo. Para vocês terem ideia, a gente tem milhões de pensamentos de maneira inconsciente e apenas 40 desses, né, a gente consegue. Então, é uma escala muito pequena da quantidade de pensamentos inconscientes que a gente tem para a quantidade que a gente consegue observar, que a gente consegue pensar, que está pensando, né? É tipo assim, eu consegui pensar que eu estou pensando naquilo. Parece até um trocadilho, mas é isso mesmo. Você não tem conhecimento daquilo que você está pensando, na maioria das vezes. Só quando você para, de maneira consciente, por exemplo, o que é que você está pensando agora? O que é que você está sentindo agora? Isso você faz de maneira consciente. Se você não parar para fazer isso, você não faz, né? A gente sai do Então, controle, né? exatamente. E o nosso pensamento é o quê? Ele é a nossa força criadora. E aprender a controlar, né? Controlar esses pensamentos, consequentemente você vai controlar o que? As suas emoções.
Por quê? Porque as emoções, né, é a chave da verdadeira frequência da felicidade. Então, quando você consegue controlar essas emoções, aí você entende. Só que para isso precisa, no mínimo você precisa de coragem. Aquela coragem de decidir, aquela coragem de para vencer seus pensamentos sabotadores. Você vai ter que tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Então você precisa de coragem para vencer suas emoções negativas. Você precisa de coragem para emanar sentimentos bons, sentimentos de amor, sentimentos de paz, de gratidão, de alegria, de perdão. Você precisa dessa coragem. Mas é uma coragem que você toma de maneira consciente, não é? Você Verdade. precisa tomar o controle da sua vida. Por quê? Isso. Porque a sua saúde, a sua juventude e a sua felicidade depende do quanto você permite. Do quanto você permite amar, né? Do quanto você permite perdoar, soltar eventos, pessoas, situações do seu passado que ficam aí atormentando seus pensamentos, que eles ficam aí minando o seu coração. E às A vezes a gente gente precisa admite de o seguinte, soltar. amigo, a gente tem que admitir o seguinte, né? Porque assim, quando a gente fala, parece que é muito fácil e é muito simples. A gente admite que eu tô falando que eu tô vendo que a Noélia tá com a garganta meio arranhada aí hoje, né? Tá bebendo muita água, eu não Ela vejo ela tá fazer difícil. isso. Então ela não tá enfrentando um desafio. Então, assim, nós admitimos que falar é fácil, né? Na prática não é fácil, é um desafio diário, mas tem que ser conquistado através da mudança de hábitos. Nós temos que fazer uma prática, é um exercício diário de nos policiar, vigiar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Porque, assim, é para o nosso próprio bem. Então, por isso que é importante a questão do amor. O amor é o nosso maior escudo para a saúde e para a paz. Ame-se, né? Ame as pessoas e ame-se também. Quanto maior o seu amor, maior será o número de pessoas influenciadas por você. Você não precisará buscar o amor e aceitação dos outros. Suas emoções passarão a ser fruto da sua vida, do seu interior, não mais do mundo externo. Isso é simplesmente incrível. E aí que entra, né? Coisas que nós ensinamos muito aqui. Sempre estamos falando da meditação, do Ho Oponopono, as frases de afirmação, a EFT, a reprogramação mental. Essa reprogramação mental ela pode ser feita por coaches também. Nós somos coaches. Se alguém precisar de reprogramação mental, a gente tem ferramentas para fazer isso aí. É você Uhum. trazer a consciência, quais são as crenças, os comportamentos, os sentimentos que permeiam o seu subconsciente e o inconsciente e ressignificá-los, transformando-os em pensamentos saudáveis, sem medo, sem julgamento. Tudo isso são recursos do autoconhecimento profundo e amor próprio para mudar a frequência da negatividade que levam ao estresse, ansiedade, depressão e vários outros problemas físicos e psicológicos. O que fortalece nossa alma é a simplicidade, a tranquilidade, a vontade de buscar o interior e curar-se das doenças da alma. E isso funciona para qualquer pessoa disposta a experimentar a liberdade. Ser livre emocionalmente é um desafio. Se desafia a vencer. Exatamente. Porque às vezes, né, a gente tá aí nessas frequências baixas, essa negatividade, e isso faz com que o nosso sistema imunológico ele fique fraco, né? Porque até para a gente produzir saúde, que é uma coisa natural do nosso corpo, nós viemos para cá para ter saúde. A gente não veio para cá para viver num corpo doente, né? Pensa, se o seu Isso. corpo é morada do, se o seu corpo é templo, morada do Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo vai querer habitar um corpo defasado, cheio de doença? Não. Então a gente veio para cá para ter saúde, né? E aí, às vezes a gente vive em frequências tão baixas, tão baixas, tão baixas, que o nosso sistema imunológico ele não produz a saúde que é necessária. Então, até para a gente estabelecer essa autocura, a gente precisa estar em frequências elevadas, né?
Porque a saúde, ela vem, a doença, né, perdão, a doença, ela pode vir, pode atingir algumas pessoas, mas aí, qual é a diferença? Por que que algumas pessoas se curam do câncer e outras morrem, né? Por que que umas pessoas pegaram um vírus e morreram e outras não? Uhum. São reflexões que a gente precisa fazer. E aí, a nossa mente racional, ela fica procurando um bocado de justificativas, né? Mas aí, muitas coisas na sua vida, elas podem e devem ser transformadas quando você ativa em você essa frequência de cura, essa frequência de saúde. Isso é uma percepção interior. Então, se você, por exemplo, se você está doente, tem pessoas, eu já falei isso aqui outras vezes e eu vou tornar a repetir. Tem pessoas que elas só falam em doenças o tempo todo. Sente uma dor na unha, aí ela já identifica várias outras partes do corpo que está doendo. Que ela expande, né? Aquilo que foca se expande. E a pessoa fica o tempo todo falando em doença. O que que você acha que essa pessoa vai ter? Mais doenças. Por quê? Porque ela não conseguiu ativar nela a cura. Porque ela só está falando de doença e a gente recebe aquilo que a gente emana, né? Não tem como eu atrair cura se eu só estou falando de doença. O meu corpo ele não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes, né? Muitas vezes a gente precisa entender. Isso ainda é muito mais complexo, o que eu vou dizer aqui para vocês, mas é uma realidade. Tem muitas pessoas que elas estão doentes e elas têm ganhos secundários. E esses ganhos secundários são inconscientes. Às vezes uma pessoa nunca teve amor, nunca teve atenção, e aí ela ficou doente. Aí o que que ela tem? Tem amor, tem atenção, tem cuidado. Aí você acha que de maneira consciente, o que vai acontecer? De maneira consciente, ela quer a cura. Só que nós somos seres o quê? Inconscientes, não é verdade? Só que de maneira inconsciente, ela está muito bem, está muito confortável. Porque ela está recebendo amor, está recebendo atenção, está recebendo cuidado. Isso são os galhos secundários da doença, por isso que a gente tem que ter cuidado. Até nisso, né? E aí, com esse monte de ganhos secundários, quem é que vai vencer? O consciente ou o inconsciente? E aí vocês respondem, né? Porque você já tem capacidade para responder isso. Então, muitas vezes, a gente precisa, né? Precisa elevar a vibração para a gente sair dessa situação que a gente se encontra. Então, o meu convite para vocês hoje, e é o que a gente tem feito aqui ao longo das lives, é o quê? Que vocês vibrem numa frequência diferente. Então, tanto eu quanto a Bianca, a gente vem se dedicando, né? O máximo que a gente pode a viver numa frequência vibracional diferente. E eu sugiro que você faça o mesmo. Que vocês façam o mesmo, né? Há quem diga que o mundo ele só precisa de 144 mil almas emanando altas frequências. Então, você pode ser uma dessas almas, né? Que estejam emanando uma frequência de amor, de gratidão, de alegria. E aí, quando a gente tem essa consciência, né? Como a gente já falou aqui, quando a gente tem essa consciência, que a gente passa por essa transformação, não tem como a gente ficar calada. Então, é um convite diário a gente mudar o quê? Mudar essa frequência que a gente vive, convidar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então vamos, gente, vamos vibrar em alta frequência. Vamos contribuir, né? Para que você, eu, a Bianca, você que está me assistindo agora, você que vai assistir depois, que você seja uma pessoa que emane luz, que você emane amor, que você emane alegria, que você emane gratidão. Já parou para agradecer por estar aqui nesse momento, tendo essa informação? Já parou para agradecer pelos olhos que fazem com que você enxergue?
que fazem com que você contemple o belo através da visão, né? Pela respiração. Então, às vezes a gente diz, mas isso é balela, porque você não sabe os problemas que eu estou vivendo. Mas se você se deslocar um pouquinho, se desligar um pouquinho, né? Você vai conseguir sair da frequência dos problemas, os problemas vão ficar aqui. Tudo é questão de vibração. Tem pessoas que estão numa vibração tão baixa, tão baixa, tão baixa, que dependendo do seu nível de vibração, você nem encontra com essas pessoas na rua. E elas são invisíveis? Não. Né? E aí eu acho que você já tem conhecimento suficiente para entender o que acontece. Então, por isso que é tão importante a gente emanar, a gente viver nessa expansão de consciência. A gente se esforçar diariamente. É um exercício que vale a pena. Vale a pena. Todos os dias. Você acordar e pensar, o que eu estou sentindo hoje? E mais importante ainda é você se perguntar, o que é que eu quero para o meu dia? E você já faz a programação no seu dia. Não deixa a sua vida no piloto automático. Não deixa a sua vida como a música lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não façam isso. Programe. Programe o seu dia de maneira positiva. Crie um plano mental para o seu dia perfeito. Porque se você não faz isso todos os dias antes de sair da cama, as chances de seu dia ser maravilhoso são mínimas. Então, antes de sair da cama, já cria. Já faz a projeção mental do seu dia. Meu dia hoje vai ser maravilhoso. Os desafios que vão aparecer, eu vou conseguir resolver. As situações não vão abalar minhas emoções, porque hoje eu estou feliz, hoje eu estou alegre. Vai fazendo isso todo dia. Né? Vai fazendo isso todo dia. Depois vocês me contam. Passa um mês fazendo isso. Dizem que a gente só precisa de 21 dias para mudar um hábito, né? Mas passem um mês fazendo, que é mais fácil para contar. Hoje é o quê? Hoje é 19 de outubro. Faz isso até 19 de novembro. Aí depois vocês vêm aqui e contam. Olha, Noélia, deu certo. Ou então faz isso até o final de outubro, né? Terminou outubro, a partir de hoje, terminou outubro, vocês já analisam quais as mudanças vocês já tiveram de maneira positiva, com os conhecimentos que vocês aprenderam hoje. Isso. Né? Já tem alguém se comprometendo que vai fazer muito bem. Depois vocês compartilham conosco, né, o resultado. Todo dia, antes de sair da cama, né, já para ali 1 minutinho, 2. Sempre programa o despertador 5 minutos antes para o horário que você quer levantar. Por exemplo, eu vou levantar 5 horas da manhã. Digamos, eu não sei qual é o horário que você levanta, mas você vai levantar 5 horas da manhã. Programa para ele tocar de 4h55. Porque aí você tem 5 minutos para fazer, né, para criar o seu dia na sua projeção mental. Todo dia faz isso. Não tem como dar errado. Entendeu? Se der errado, se você fizer, olha o compromisso que eu estou tendo aqui com vocês, em público. Se você fizer isso todo dia, no mínimo 21 dias, e não der certo, procura no meu PV que eu lhe faço um processo de coach de graça. O processo inteiro. Agora você tem que me provar que está fazendo todo dia. E deu errado. Porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entendeu? Isso. E por que eu me comprometo com isso? Porque eu sei que funciona. Se não funcionasse, eu não me comprometeria. Isso. Entendeu? Então, se você fizer, no mínimo, 21 dias, do jeito que eu estou ensinando, passar o dia todo fazendo esse exercício para mudar a frequência, programou a mente de manhãzinha, vem alguma situação do dia, e aí você, ao invés de ficar vibrando naquilo, você desvia, vai fazer alguma coisa para desviar a atenção da frequência. Todo dia, faz isso todo dia. No mínimo 21 dias. Se você não tiver conseguido nenhum resultado positivo, não mudou nada,
na sua vida, pode entrar em contato comigo no privado, que eu faço uma sessão com você. Né? Eu faço o processo inteiro, eu dou um processo inteiro. Isso. Isso é a reprogramação mental, né, amiga? É a reprogramação mental Exatamente, é comportamental reprogramação. positiva. Então, eu acho que devido ao tempo, né, nós já podemos passar para as considerações finais, né? E eu quero deixar um convite às pessoas que estão aqui nos assistindo, que elas tenham a coragem de, a partir de amanhã ou a partir de agora mesmo, né, De estar hoje, vibrando num nível, já. de, num nível de frequência mais elevado por ser um ato de amor a você, um ato de amor ao seu próximo, porque quando você eleva seu nível frequencial, você está doando um quantum de energia, de amor para as pessoas que estão no seu campo vibracional, à sua volta, sua família, seus vizinhos, seu bairro, seu estado, né? O Brasil todo é atingido pelo seu amor. Então, eu deixo esse convite para as pessoas e eu agradeço a presença de todos e a presença de Noélia. A Ué perguntou aí, né? Repita as palavras que tem que perguntar. Você vai acordar de manhãzinha e já vai programar o seu dia. Você vai trazer para a sua mente consciente tudo aquilo que você quer que aconteça ao longo do dia, de maneira positiva. E sempre que vier um evento negativo, você pode se perguntar, mas por que que isso veio? O que que eu tenho que aprender com isso? Como é que eu posso transformar essa realidade? E aí você já sai da frequência. Né? Digamos que veio alguma situação que lhe desencadeou raiva. Aí, ao invés de você ficar o tempo todo lembrando daquilo, raiva, 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 você vai fazer o quê? Você vai lembrar que você não pode ter raiva. Aí você vai procurar uma música alegre, você vai procurar uma piada para rir, você vai procurar uma comédia para assistir, vai fazer alguma coisa para sair da frequência da raiva. Outro dia, tristeza, faz a mesma coisa, né? E aí no final do dia você pode fazer o caderninho da gratidão. Agradece por 10 coisas boas que aconteceram no seu dia. Todo dia faz isso. 21 dias fazendo caderninho da gratidão para você ver o que acontece. Coloca a data, agradece por 10 coisas. No outro dia, começa hoje, 19 de outubro. 10 coisas. No final do dia, agradece por 10 coisas. Amanhã, do mesmo jeito. E faz isso, no mínimo, por 21 dias. E vê o que acontece. Ok? A gente vai ter que encerrar agora, né? Senão a gente fica... Se não fosse o Instagram nos derrubar, a gente ficava aqui o dia todo falando, né? Porque senão a coisa que nós gostamos é de falar. A gente gosta. Então fiquem todos com Deus, sintam-se abraçados, acolhidos. E amanhã tem mais. Namastê.